うん。
Inicia-se, neste momento, o ato solene de instalação do Comitê Interinstitucional sobre Povos Tradicionais de Minas Gerais, Comitê Jus Povos, proposto pela presidência do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com adesão dos dirigentes dos seguintes órgãos: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Defensoria Pública da União em Minas Gerais e Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais. Convidamos para compor a mesa de honra o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Valisney Oliveira. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. O terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, nesta solenidade, representando o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. O defensor público geral federal, Leonardo Cardoso Magalhães. A juíza auxiliar da presidência do TRE, Cristiana Gualberto, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Júlio César Lorenz. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, desembargadora Denise Alves Horta. O procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 6ª Região, Patrick Salgado Martins. O promotor de Justiça, Paulo César Vicente de Lima, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilizações Sociais, representando nesta solenidade o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho. O Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Arlélio de Carvalho Lage. E a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Senhoras e senhores, ouviremos agora o hino nacional.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, do TRT da Terceira Região. Padre Pedro Pinto. Ei, testando. O desembargador Leopoldo Mameluque, do TJMG. O Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional Hugo Barros de Moura Lima. A Defensora Pública Michele Mascarenhas Gleiser. A Defensora Pública Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch. A Subsecretária de Redes de Atenção à Saúde Camila Castro, representando o Secretário de Estado de Saúde Fábio Baquerete. O Tenente Coronel Ronaldo de Souza Borges, representando o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia. A Tenente Coronel Ellen Campos Goulart Pereira, representando a Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Coronel Jordana de Oliveira Filgueiras. Helder Magno da Silva, Procurador da República do Ministério Público Federal. Edmundo Antônio Dias, Procurador da República do Ministério Público Federal. Defensor Público da União, Alisson Vander Paixão. Juiz Auxiliar da Presidência do TRT Terceira Região, Renato de Paula Amado. Bertânia Ribeiro de Araújo Vono, chefe adjunta da Divisão de Atendimento da 6ª Região Fiscal da Receita Federal. José Márcio Lazzarini, Comunidade de Faiscadores e Pescadores Tradicionais de Rio Doce. Geraldo Felipe dos Santos, da Comunidade de Faiscadores e Pescadores Tradicionais de Santa Cruz do Escalvado. Da Cacica Angorô, da Comunidade Caturama. Da Coordenadora Executiva do Projeto Terra Viva, Luana Lazeri Prates. E Fernanda Lage, assessora da deputada estadual Beatriz Cerqueira, e do desembargador Prado de Vasconcelos, do TRF6. Cumpre-se ainda agradecer a presença das autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, conselheiros do Tribunal de Contas, advogados e advogadas, acadêmicos, servidores e servidoras, além de membros de associações, de organizações não governamentais e da sociedade civil em geral, aos quais, embora não mencionados nominalmente, externamos elevada consideração. O Comitê Jus Povos, de iniciativa do TRF6 e com a integração das demais instituições partícipes, tem por objetivo promover a articulação institucional voltada à efetivação dos direitos das comunidades tradicionais no Estado de Minas Gerais, como povos indígenas, quilombolas, ciganos, dentre outros, e se pautará pela observância dos seguintes princípios: respeito à dignidade humana dos povos tradicionais, cooperação entre as instituições partícipes e preservação da cultura, memória e história dos povos tradicionais. Neste momento, tendo em vista o compromisso assumido pelos dirigentes dos órgãos participantes, convidamos para assinarem o termo de constituição do Comitê Jus Povos o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Valisney Oliveira. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. O terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, nesta solenidade, representando o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior.
o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Cardoso Magalhães. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargadora Denise Alves Horta. O procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da Sexta Região, Patrick Salgado Martins. O promotor de Justiça, Paulo César Vicente de Lima, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilizações Sociais, representando o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho. O Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Arlélio de Carvalho Lage. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Agradecemos às autoridades e pedimos, por gentileza, para que retornem aos seus assentos na mesa de honra. Registramos e agradecemos também a presença do juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG, José Ricardo Veras. Cada órgão e instituição indicou 2 membros para o comitê institucional, os quais agora nominaremos. Solicitamos que os integrantes do comitê fiquem de pé quando seus nomes forem mencionados. Pelo TRF6, o presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargador federal Valisney Oliveira. O juiz federal Osmani Antônio dos Santos. Pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. E desembargador Enéas Xavier Gomes. Pelo TRE, desembargador Júlio César Lorenz e juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro. Pelo TRT da Terceira Região, desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro. Juíza Érica Aparecida Bessa. E servidora Júnia Paula Fernandes de Oliveira. Pelo Ministério Público Federal, o Procurador da República Edmundo Antônio Dias. E o Procurador da República Helder Magno da Silva.
pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Defensora Pública Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch e Defensora Pública Raquel Aparecida de Aguiar Passos. Para falar sobre essa importante parceria, tem a palavra o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. Obrigado. Esses três povos aqui, se eu quiser você... Não, pode deixar. Antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas, e sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Uma saudação especial, que eu acho que tem que ser a primeira saudação, aos representantes dos povos tradicionais que aqui estão presentes, aos membros dos movimentos sociais, advogados, advogadas, servidores e servidoras. Antes de mais nada, saudar também o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador Valisley de Souza Oliveira, que teve a ideia, essa brilhante ideia, de nos reunir aqui hoje. Ao desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, terceiro vice-presidente do TJ, o amigo e defensor público geral federal, que fez questão de vir de Brasília para esse ato, amigo na luta pelos direitos humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a juíza auxiliar da presidência do TRE, doutora Cristiana Gualberto, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Denise Alves Horta, uma saudação aqui a todos os membros do Ministério Público Estadual que estão presentes, ao Paulo César Vicente, né? E não poderia deixar de citar nunca, que seria imperdoável se não o fizesse, o grande amigo de mais de 30 anos e lutador das boas causas pela vida, né, que é o amigo Afonso Henrique. A Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza, ao Procurador Regional da República em Minas Gerais, Patrick Salgado Martins, e também, Patrick, peço licença para saudar aqui nossos guerreiros do Ministério Público, dos Direitos Humanos, na pessoa do Helder, Procurador Regional do Trabalho em Minas Gerais, Arlélio de Carvalho Lage. Olha, Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, através das palavras de Reobaldo, filósofo e jagunço arrependido, ao passar pelo distrito de André Guissé, e isso me vem sempre na lembrança que eu tive um aluno do Instituto Santo Tomás de Aquino, Instituto de Filosofia e Teologia dos Religiosos, um aluno tanto na filosofia como na teologia, que foi vigário em André Guissé. E ao passar lá perto da igreja, em André Guissé, e se referenciando ao símbolo sagrado daquele espaço, ele diz assim: deveriam reunir todas as pessoas de bem do sertão nessa igreja e fechar as portas da mesma. E só abrirmos novamente as portas quando eles trazerem uma solução para tanta dor, tanta fome, tanto sofrimento que vai por esse sertão das Gerais.
Então, eu acho, nesse simbolismo de Reobaldo, nós poderíamos dizer que esse espaço, como nunca foi, hoje seria esse espaço sagrado da Igreja em André Guissé, que nós também fizéssemos aqui um conclave, fechássemos as portas e só poderíamos abri-las quando a gente tivesse e caminhasse para uma solução para a grande injustiça social, a grande dívida social, e caminhássemos para resgatar as dívidas com os povos originais e as comunidades tradicionais desse estado de Minas Gerais. Porque eu tenho certeza que essa cerimônia, provocada pelo presidente do TRF6, não será só uma assinatura ou só uma foto que irá sair na imprensa amanhã. Que a gente possa realmente, enquanto órgãos de justiça e órgãos auxiliares de justiça, só abrirmos as portas quando a gente, de alguma forma, pagar o resgate dessa dívida histórica. Essa terra tinha 5 ou mais milhões de habitantes, que foram dizimados. Hoje, tendo pouco mais de 10% dessa população originária, sem contar vilipendiados em seus direitos, tendo seus territórios roubados e vivendo situações como que a gente vive hoje no povo Machacali, nas suas 4 grandes aldeamentos que nós temos no Nordeste de Minas. Segundo o secretário da Saúde, Dr. Fábio Bacharete, nos Machacalis hoje tem um índice de mortalidade infantil pior que o Afeganistão, semelhante a algumas comunidades das mais pobres na África hoje. Isso ele disse essa semana no meu gabinete. Então eu acho que a dívida é grande. Se a gente olhar a questão da escravidão, do que ela representou nessas 3 décadas no Brasil, e do índio, do negro, o negro tirado da senzala e colocado nos aglomerados e nas favelas, sem nenhum direito, nós vamos ver que a dívida é muito grande. Eu tive alegria recentemente de ver a proposta de concurso público, estaremos realizando no 2º semestre nesse tribunal, de ver aprovada por unanimidade a resolução levada pela presidência desta casa, que pela primeira vez nesse tribunal, nós colocamos a cota de 30% para negro, pardo e quilombola. E, ao mesmo tempo, também, num gesto audacioso do conselheiro que relatava a proposta da presidência, ele fez questão de incluir também a cota de transgênero. Então, eu acho que isso, de alguma forma, é resgate dessa dívida histórica. Mas, presidente, como eu disse aqui, talvez seria um dos momentos mais significativos do que acontece nesse espaço auditório do Tribunal de Contas. No ano passado, nesses pouco mais de 7 anos que eu sou conselheiro, eu fui convidado para um encontro do Tribunal de Contas de Roraima, com a presença especialmente do Ministério Público Local de Contas e do Tribunal de Justiça Local, para um evento memorável. O Tribunal de Contas realizava um seminário para discutir a situação dos povos originários das comunidades tradicionais. E interessante que naquele momento, uma liderança indígena, que era professor, ao falar da luta pela terra, ele disse o seguinte, que antes dele ir para o encontro, ele ouviu uma interpelação da sua filha de 6 anos,
que perguntou a ele: pai, o hoje é amanhã? E ele logo já ia dar uma resposta precipitada para sua filha, e tentando explicar o que é passado, presente e futuro, lógico, para chegar na conclusão de que hoje não era amanhã, que ele pensou um pouco, pensou, e falou: filha, você sabe que você tem razão? Você está mudando a minha mentalidade e a minha concepção de tempo. O hoje é amanhã. Porque tudo que nós fizermos hoje é que vai ter reflexo no amanhã. Então, nesse sentido, eu acho que o hoje é o amanhã, com toda certeza. E Santo Agostinho tinha razão, quando ele dizia que só existe um tempo, que é o tempo presente. Agostinho nos ensinava, depois da dificuldade inicial que ele teve para explicar o que era o tempo, ele dizia que existe o tempo passado, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Então, que a gente possa estar construindo hoje, aqui e agora. Mas eu acho que é necessário a gente falar de alguns problemas. Hoje nós temos um dos projetos mais venturosos de Minas Gerais, que é o projeto Ranri, Terra Viva dos Machacalis, que precisa urgente ter continuidade, porque está transformando a vida da comunidade Machacali, do povo Machacali, transformando profundamente, que é uma atividade, nós estamos em tempos de COP30, de replantio de árvores nas 4 referências de aldeamento dos Machacalis. E esse projeto corre risco de outubro deste ano ser paralisado. Eu estive em dezembro na aldeia, mas mais do que estar lá, eu vi um depoimento de uma jovem promotora de justiça de Águas Formosa, que tinha visto o início do projeto há 2 anos. E ela, ao dar o depoimento em redes sociais, ela se emocionou e chorou pelo que ela encontrou de avanço daquele projeto. Uma jovenzinha promotora, nem guardei seu nome, mas a imagem dela ficou em mim. E para os indígenas Machacalis, eles precisam da floresta para se encontrar com os espíritos, o encontro com o divino e principalmente o encontro com os antepassados. Então, que já tem uma primeira tarefa colocada, que a terra continue sendo viva e que a gente possa realmente continuar trabalhando para que projeto como esse, um núcleo, um comitê desse, né, que cumpra uma decisão do CNJ, tenha continuidade. E para finalizar, como eu tinha dito, essa semana eu recebi o secretário de Saúde, Fábio Bacheretti. Aqui nós temos a secretária adjunta e coordenadora da questão indígena, que ela esteve no meu gabinete, até em função do susto da mortalidade infantil, e semana que vem Belo Horizonte recebe o encontro nacional da primeira infância, ou das primeiras infâncias, onde nós temos por cada dia, são 3 dias, 1.300 inscritos por cada dia. Vamos ter aqui, todos os estados do Brasil estavam inscritos, até ontem faltava Piauí, e hoje nós temos inscrições de Piauí, e vão estar presentes também os 33 tribunais de contas. Então, diante da tragédia das crianças, dos curumins machacalis, ele decidiram, está agora em discussão, a Secretaria de Estado de Saúde irá começar um projeto pioneiro em todas as aldeias indígenas de Minas Gerais. E no caso do Nordeste de Minas, assim que o novo hospital, assim o secretário falou, e nós estamos aqui com uma comissão de consensualidade sobre o novo hospital regional de Teófilo Otoni, que assim que o novo hospital for inaugurado, a proposta da Secretaria de Saúde é ter em Teófilo Otoni um hospital específico para a questão indígena. Isso para nós é muito importante. Então,
se eu trago de alguma forma um limite ao falar do Henri, né, ao mesmo tempo eu trago uma boa notícia da gente talvez ter em Minas Gerais o primeiro hospital indígena para tratar a questão indígena nesse estado. Muito obrigado. Agora, para falar em nome dos povos tradicionais, convidamos a cacica Angoró, da comunidade Caturama, presidente do Conselho de Caciques da região metropolitana de Belo Horizonte. Timiató, Jarra-Rotiomamp, Jocanes e Cacuçu. Boa tarde, homens e mulheres. Quero aqui saudar a toda a mesa que aqui está composta pelo querido presidente, seu Valdemir. Quero também saudar aqui ao nosso povo e comunidades tradicionais que aqui está nesta tarde nos representando. Também quero aqui agradecer ao presidente por ter nos dado a oportunidade de estar aqui falando, não em nosso nome, mas em nome do Conselho de Caciques da região metropolitana, em nome dos povos indígenas e dos povos originários, que tanto sofrem, porque chegamos aqui, gente, por estar aqui hoje, temos bagagem de sofrimento. As nossas comunidades foi passada pelo crime da Vale, impactada ali em Brumadinho, e nós conseguimos construir uma história aqui na região metropolitana, assim como o querido que falou aqui antes de mim, disse dos parentes Machacali. Povo originário dessa terra, Minas Gerais, os Chacriabá, os Krenak, são filhos da terra de Minas Gerais. Pessoas que vêm sofrendo todos os dias tendo seus direitos violados. E graças a Deus a gente tem pessoas como o Dr. Helder, Dr. Edmundo, que nos representa hoje dentro da justiça e dos direitos humanos. E também temos outros parceiros, amigos, assim como vocês da justiça que está sentado aqui, que nos ajudou a construir na região metropolitana a primeira escola que fala 4 línguas, a primeira creche que fala 3 línguas. Temos um posto de saúde muito próximo de vocês, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de São Joaquim de Bicas. E para nós hoje, presidente, é uma honra o senhor ter nos recebido ontem ali no seu gabinete e nos dado essa missão dessa empreitada. Aceitamos ela com muito desafio e quero dizer a cada um de vocês que nós estamos aqui falando em nome de todos os povos, né, que são excluídos dessa pauta. E vai ser muito lindo se vocês puderem visitar de perto os nossos territórios, assim como faz o Dr. Helder, o Dr. Edmundo, que está ali com seus pezinhos no nosso chão, onde muitas das vezes, igual, né, foram os machacalis, os nossos parentes, que as crianças estão morrendo por não ter água para beber, por não ter o seu alimento e não ter o direito de cultivar as nossas culturas, assim como o povo Krenak e nós, o povo Pataxó e Pataxó-Arran, que não temos mais o nosso sagrado, que é o nosso rio Paropeba e eles o rio Atum, que nós somos filhos de Tiopai, o Deus da água. Assim como as comunidades tradicionais que estão nas beiras do rio, como estão aldeados também na cidade. Nós queremos muito essa oportunidade. O povo tradicional, hoje nós temos aqui representação do povo quilombola, do povo do quilombo, temos o povo tradicional, o povo cigano, e a gente está aqui para construir junto essa história com vocês. Então, meu muito obrigado e gratidão ao diretor mais uma vez. Agora com a palavra, a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Boa tarde a todas e todos.
Cumprimento o desembargador Valisney Oliveira, presidente do nosso TRF6, o dono da casa, o presidente do TCE, Durval Ângelo. Também me sinto em casa por ser servidora aqui do Tribunal de Contas, comecei a minha carreira pública aqui, e dizer da alegria de estarmos todos aqui reunidos hoje. Eu disse ao presidente hoje, quando cheguei, que os direitos dos povos tradicionais, eles perpassam por todas as competências e atribuições dos poderes e órgãos autônomos aqui presentes. E juntos somos mais fortes. Juntos a gente se faz uma justiça, um sistema de justiça mais inclusivo, mais presente, mais ouvinte, e assim a população se sente mais pertencente e sente que a justiça foi feita de maneira efetiva. Então, eu tenho certeza que esse Comitê Interinstitucional dos Povos trará muitos benefícios para toda a comunidade tradicional, os povos originários, e também nós sentiremos no nosso trabalho que a justiça foi feita e foi feita de maneira muito gratificante. Então, muito obrigada, que seja um início, um pontapé inicial de muita coisa boa que vem por aí. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Arlélio de Carvalho Lage. Cumprimento o nosso anfitrião, conselheiro, presidente dessa egregia corte, Durval Ângelo. Cumprimento Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Valisney Oliveira, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades componentes desse dispositivo e a todas as pessoas presentes nesse auditório. Cumprimento especial também aos representantes das comunidades tradicionais e dos povos originários. É uma honra estar presente com vocês aqui, esses indígenas que tanto fizeram o Brasil crescer e esses descendentes de escravos que, infelizmente, até hoje pagam a conta, porque a escravidão do Brasil ela passou daquele tempo para a escravidão moderna tão ruim, não sei nem, até perdi a palavra aqui, porque quando eu falo de trabalho escravo eu sinto muito, mas tão triste ver que cada dia que passa a gente resgata trabalhadores, e principalmente negros e pardos, em situação análoga de escravo, e muitas vezes as crianças indígenas e alguns indígenas também são resgatados do trabalho escravo, com nossos vários parceiros aqui. Isso é uma realidade brasileira que tem que, infelizmente, como diz o doutor Durval Ângelo, tem que colocar a pá de cal por cima para que a gente não mais tenha essas influências negativas, essas pessoas que exploram essas pessoas sensíveis e já no estado, muitas vezes, de miserabilidade social. Senhoras e senhores, boa tarde. Defender e promover a cultura, os direitos, a preservação da história e dos costumes dos povos tradicionais, para além de uma resposta legítima e necessária em direção à efetivação de direitos fundamentais assegurados em nossa Constituição, e também o resgate e a preservação da identidade e memória do povo mineiro. A realidade desses povos impõe desafios específicos ao sistema de justiça, que envolvem não apenas questões judiciais, mas também culturais, históricas e territoriais, muitas vezes atravessadas por contextos de invisibilidade, vulnerabilidade e exclusão. Sendo assim, a atuação isolada de cada instituição, por mais bem intencionada que seja, não alcança a complexibilidade que a causa envolve. O Ministério Público do Trabalho tem atuado de forma consistente na defesa dos direitos dos povos indígenas,
quilombolas e demais comunidades tradicionais, especialmente, como eu já disse, no combate ao trabalho escravo e degradante, na fiscalização das atividades laborais, na promoção da inclusão socioprodutiva e na valorização dos saberes tradicionais por meio de ações judiciais, recomendações, projetos e parcerias interinstitucionais, como essas que nós firmamos aqui, graças ao nosso idealizador, Dr. Valisney Oliveira. O MPT busca garantir que os direitos fundamentais dessas populações sejam respeitados, com especial atenção à sua cultura e autonomia, além do seu modo de vida. A união desses esforços entre o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral, as Defensorias Públicas do Estado e Federal, órgãos envolvidos com ampla capacidade de resposta que fortalece o compromisso institucional e a promoção da justiça social. Certamente, essa articulação entre os diferentes ramos do sistema de justiça vai impactar decisivamente para a garantia desses direitos. Além disso, o comitê terá mais força para a proposição de diretrizes no subsídio técnico às instituições e no fomento às práticas mais sensíveis à diversidade e à pluralidade que marca o nosso país. O MPT firma esse pacto com orgulho, convicto de que a força desse comitê em prol de um sistema de justiça mais acessível, inclusive alinhado com os princípios constitucionais que garantem dignidade, igualdade e reconhecimento de todos os povos que integram nossa sociedade. Reitero o compromisso do MPT com a causa e coloco a instituição à disposição para contribuir ativamente com o trabalho deste comitê. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o promotor de Justiça, Paulo César Vicente de Lima, representando o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Paulo de Tarso Moraes Filho. Boa tarde a todas e a todos. Trago aqui um abraço do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Paulo de Tarso. Queria pedir licença à mesa, tem tantos amigos aqui na mesa, mas pedir licença ao Dr. Rogério Medeiros, esse grande parceiro, para cumprimentá-los aqui todos, na pessoa do nosso anfitrião, o nosso presidente Durval, e também na pessoa do presidente da RF6, Dr. Valisney. Queria pedir licença também à audiência para cumprimentar aqui dois colegas que me concederam a honra de estar aqui hoje, nosso chefe aqui, Dr. Hugo, nosso procurador junto institucional, e meu farol, meu professor, minha luz aí na defesa dos povos comunidades tradicionais, nossa referência do Ministério Público de Minas, doutor Afonso. E também queria pedir licença, para o Afonso, que realmente... E queria pedir também licença aos membros de todas as comunidades tradicionais para cumprimentar aqui duas pessoas. Dois membros de comunidades tradicionais, dois garimpeiros artesanais, dois faiscadores, dois pescadores atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, o Marcinho e o Tuzinho que está aqui, né? Esses dois gigantes que tiveram seu sustento ceifado pelo desastre, crime do rompimento da barragem da Vale, lá em Mariana, mas que dedicam a sua vida hoje, né? Além de buscar outras alternativas de renda, de buscar caminhos para sustentar as famílias, também a defender os direitos das demais comunidades tradicionais, principalmente os faiscadores. Meu reconhecimento, vocês realmente são gigantes. É com grande honra e senso de responsabilidade que me dirijo, senhoras e senhores, nessa solenidade de instalação do Comitê Interinstitucional dos Povos, uma iniciativa fundamental deste Tribunal Regional Federal,
por representar um importante avanço na promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais em nosso Estado. O MPMG, nosso Ministério Público, tem atuado em diversas frentes para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais no nosso Estado. Grupos estes que são, com tanta justiça, reconhecidos nos ordenamentos jurídicos brasileiro e mineiro como detentores de direitos especiais, em função de sua contribuição central para a conformação do que veio a se constituir como a nossa sociedade. Nesse sentido, Calcimos, órgão que atualmente coordeno, desde a sua criação em 2011, vem empenhando esforços visando dar visibilidade e efetividade aos direitos específicos dessas coletividades, buscando sempre avançar por meio da articulação entre diversos órgãos públicos e a sociedade civil organizada. O que torna ainda mais relevante para nós a instituição deste comitê, senhores presidentes, desse Comitê Institucional dos Povos, ao percebermos que há quase 15 anos trilhamos o bom caminho, na busca constante de articulação de atores institucionais, objetivando a construção de soluções que encarem a complexidade das situações e problemas enfrentados pelos povos e comunidades tradicionais em seus cotidianos, marcados historicamente por processos de marginalização e exclusão. Atualmente, nossos esforços se concentram em duas principais frentes: o projeto Rami-Ri, Terra Viva, e o programa Próximos Passos, ambos realizados em amplas parcerias interinstitucionais. Na primeira iniciativa, destinada ao reflorestamento e segurança alimentar das terras indígenas machacaris, alcançamos expressivos resultados em 2 anos de projeto, com a criação de 96 quintais agroflorestais, garantindo comida na mesa de centenas de famílias indígenas, e com o reflorestamento de 150 hectares com espécies nativas da Mata Atlântica. Tudo isso feito com protagonismo dos indígenas em todas as etapas do projeto. Esse projeto Rami-Ri, senhoras e senhores, e eu trabalho com o projeto no Ministério Público, desde quando entrei no Ministério Público em 2001, o projeto é a ação mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. É um projeto relevantíssimo. Quando nós tivemos a primeira vez na aldeia dos indígenas machacaris, a convite do Matheus, um juiz do Tribunal de Justiça, e fomos conversar e ver aquele grau de vulnerabilidade, acabei de receber a informação que semana passada morreu uma criança por complicações respiratórias, tem outra criança também em situação complexa, uma crise de diarreia, uma crise gripal, a água que eles acessam ainda não é água adequada, problemas com energia elétrica e pessoas morrendo eletrocutadas, e o TJ teve um papel importante no sentido de canalizar as casas que eles moram, a vulnerabilidade do ponto de vista do consumidor, que são explorados no desrespeito. E a gente trabalha, a nossa equipe de consumidor está atuando, mas com a questão da apropriação dos cartões, dos preços. Enquanto cada um de nós vai no supermercado na região para comprar um saco de arroz por 15, 20 reais, o deles é 60, 70. Eles não falam, as mulheres e as crianças não falam machacali, não falam português. Então é uma exploração grande. Mas quando, senhor Vanderlei, nós temos que perguntar para eles qual que era a prioridade, eles nos disseram que a prioridade era a floresta. Porque quando tinha floresta, não faltava nada. E aí, nós começamos um trabalho, envolvemos o Ministério Público Estadual nas diversas áreas, e foi construído esse projeto, e conseguimos canalizar com recursos de termos de ajustamento de conduta, através do nosso Centro de Apoio do Meio Ambiente, R$8 milhões para implementar esse projeto por 2 anos. E nós estamos todos muito preocupados, porque o projeto se encerra agora em outubro, e ainda a gente não tem uma decisão. Nós precisamos nos unir todas as instituições para tentar contribuir. O Ministério Público de Minas já fez um esforço grande, e recursos de TAC não são recursos, muitas vezes, rotineiros. Então a gente não tem uma perspectiva de renovação. É preciso, talvez, que essa pauta seja a primeira pauta desse comitê. Nós não podemos deixar morrer a esperança daquele povo que está se transformando. As pessoas que viviam alcoolizadas, caídas ainda pelas vielas das cidades e pelas aldeias, hoje tem um elan de esperança, que é esse projeto. Esse projeto não pode acabar, minhas senhoras e meus senhores. Nós precisamos, os machacaris pedem socorro para a continuidade desse projeto. Precisamos estar firmes e fortes, unidos, para buscar soluções para a continuidade desse projeto.
Já o programa Próximos Passos, destinado ao atendimento de comunidades tradicionais, visando a realização de diagnósticos quanto ao acesso a políticas públicas e direitos fundamentais, tem na articulação e criação de redes e fóruns locais o foco para a indução de políticas públicas. Atualmente, atendemos cerca de 300 povos e comunidades tradicionais, entre indígenas, quilombolas, ciganos, povos de matriz africana e tantos outros. O Comitê Interinstitucional Jus Povos surge, portanto, como uma resposta à necessidade de articulação entre os diversos órgãos do sistema de justiça, visando garantir a efetividade dos direitos desses grupos. A criação desse comitê é uma declaração de compromisso com a justiça, a equidade e a inclusão dos povos e comunidades tradicionais. É imprescindível que trabalhemos em conjunto, promovendo um diálogo constante entre as instituições e as comunidades, respeitando suas especificidades e seus modos de vida. A escutativa e o protagonismo dos povos tradicionais devem ser a guia de nossas ações. Contem com o Ministério Público de Minas Gerais. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o Procurador da República, Edmundo Antônio Dias. Excelentíssimo senhor desembargador federal Valisney Oliveira e excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Durval Ângelo, em cujas pessoas eu saúdo todos os integrantes da mesa, prezada cacique Angoró, que já nos brindou com a sua fala forte e sensível, vice-cacique Raiô, querida Nalva, liderança dos povos ciganos, saúdo toda a audiência nas pessoas de vocês. E cumprimento o Tribunal Regional Federal da 6ª Região pela oportunidade da iniciativa, diante da regra de competência expressamente prevista no artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal, de que cabe à Justiça Federal processar originariamente a disputa sobre direitos indígenas, bem como da previsão constitucional da competência da Justiça Federal para processar originariamente as causas fundadas em tratados ou convenções internacionais, o que inclui também os demais povos e comunidades tradicionais, uma vez que nós sabemos que um dos principais instrumentos de proteção dos direitos de todos os povos e comunidades tradicionais, inclusive dos faiscadores, que sofreram os danos do desastre na bacia do Rio Doce, é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho de 1989, internalizada em nosso direito com a sua ratificação no ano de 2004, e que funciona ao lado da Constituição para a virada de chave do anterior paradigma tutelar para o atual paradigma emancipatório dos povos e comunidades tradicionais. Mas essas regras de competência, evidentemente, não excluem, muito pelo contrário, recomendam a atuação de outros ramos do sistema de justiça. E vejo aqui com grande alegria a presença da desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Shirley Fenzi, que tem feito um trabalho importante nesse sentido. Na medida, já foi mencionado aqui pelo colega Paulo César, do Ministério Público do Estado, o projeto de letramento na eletrificação diante de instalações extremamente precárias que os próprios Machacali, e eu mesmo pude ver isso visitando, seja a terra indígena da aldeia Água Boa, seja a terra indígena da aldeia Pradinho, seja a terra indígena da aldeia Cachoeirinha, no distrito de Topázio, em Teoflotone, seja a terra indígena da aldeia Verde, seja a mais recente aldeia Escola Floresta, no município de Teoflotone. Eu abro aqui um parênteses para falar, desembargador, presidente Valisney de Oliveira,
que em outubro de 2024 o senhor esteve na Aldeia Escola Floresta e tive notícias das próprias lideranças, da Sueli, do Israel, da sua comoção diante da precariedade da escola em cujas ruínas e escombros estudavam e aquelas crianças. E trago ao senhor, trago a Vossa Excelência a notícia de que nesse exato instante existe uma diligência da Justiça Federal pelo servidor Fernando, do Ministério Público Federal pelo servidor Rodrigo Horta e da Superintendência Regional de Ensino, para que, dentro da lógica da consulta e da participação prevista na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, os próprios indígenas da Aldeia Escola Floresta indiquem o local da ampliação da escola. Uma outra escola foi feita, que já não é mais aquela de outubro do ano passado que Vossa Excelência visitou, mas para a ampliação de 5 salas, que incluem uma sala de informática e uma sala de projeção de cinema, a partir dos recursos que o senhor, uma vez comovido com a sua visita, chegou a Belo Horizonte e conseguiu destacar a essa ampliação o valor de R$ 980 mil que viabilizarão essa ampliação, que está se concretizando. Na data de hoje. Não é por outra razão que, como já mencionado antes de mim, a visita aos territórios tradicionais, seja de povos indígenas, seja dos demais povos e comunidades tradicionais, é recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução 454 de 2022, que estabelece diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito ao acesso à justiça pelos povos indígenas, assim como da resolução mais recente, porque de 2024, de número 599, também do CNJ, que institui a política judiciária de atenção às comunidades quilombolas e para efetivar o seu acesso à justiça. A presença de Vossa Excelência na Aldeia Escola Floresta no ano passado está fazendo a diferença para o povo Machacali da Aldeia Escola Floresta. Eu trago aqui uma observação de que se trata do único povo indígena em nosso estado e o único da região de Mata Atlântica que preservou a sua língua originária, a sua língua nativa, o Machacali, etnônimo pelo qual eles são conhecidos, os Tikmaan Machacali. Então, acho que o povo indígena Machacali, já aqui mencionado por tantas pessoas, traz um pálido reflexo da multiculturalidade e da plurietnicidade do nosso país, como está reconhecido, inclusive, na nossa Constituição Federal, não apenas no artigo 215, no artigo 216. Mas eu dizia do trabalho e dessa soma de esforço que deve existir, e daí a importância dessa sua iniciativa. Para mim é verdadeiramente emocionante estar aqui presente, e não são palavras vãs, porque a união de esforços de tantos atores, eu não tenho a menor dúvida de que fará a diferença para os povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais em nosso estado. Nós sabemos que Minas Gerais é o terceiro estado do país com o maior número de comunidades quilombolas. Número de comunidades, porque em população, o último censo indica que Minas Gerais é o segundo estado do país com a maior população quilombola. Esse é o tamanho do nosso desafio, mas não é só esse tamanho. Dada a enorme variedade de povos e comunidades tradicionais que, por exemplo, se fazem representar na Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais em Minas Gerais. Mas, para além da Justiça do Estado, que também dá as suas contribuições na área de família, isso no âmbito judicial, dentro das regras de competência constitucionalmente colocadas, ou na área da infância e da juventude, a gente não poderia deixar de mencionar
Pegando o gancho da fala do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, há pouco, a importância da Justiça do Trabalho, cujo microsistema juslaboralista é integrado pelo Ministério Público do Trabalho, não poderíamos deixar de citar o enfrentamento ao trabalho escravo e degradante, já mencionado por Vossa Excelência, assim como as questões trabalhistas que incumbem ao ramo laboral da nossa Justiça. Não podemos também deixar de mencionar a dificuldade de, fazendo valer o diálogo intercultural propugnado na Resolução 454 do CNJ, organizar as eleições entre os povos indígenas. E o Ministério Público Federal já teve a oportunidade de acompanhar a Justiça Eleitoral, doutora Cristina, na organização das eleições, inclusive entre os Ticumã, Machacali, aqui já estão justamente citados. E é na esfera extrajudicial que esse abraço interinstitucional do Comitê Juspovos, sob a liderança do presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que inclusive há 4 dias comemorou seus primeiros 3 anos de existência. Não digo que o tribunal foi criado em muito boa hora, Excelência, porque tardou. Apesar dos vigorosos esforços dos juízes federais, é um tribunal que, dada a participação de Minas Gerais no volume processual enorme da Justiça Federal em nosso país, demorou muito para que esse anseio se concretizasse, permitindo a aproximação da segunda instância da Justiça Federal do cidadão brasileiro e, especificamente, mineiro. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nosso anfitrião nessa tarde, nessa tão esperada inauguração, dá, portanto, as suas mãos distributivas de justiça ao conjunto de instituições convidadas pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região para compor o Comitê Juspovos, seja o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o Ministério Público Federal, por sua Procuradoria Regional da República da 6ª Região, na pessoa do seu procurador-chefe, Patrick Salgado, que generosamente pediu que eu falasse aqui hoje, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, e nossas co-irmãs, as defensorias públicas, tanto a Defensoria Pública da União quanto a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O Ministério Público Federal agradece ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, portanto, na pessoa do seu eminente presidente, por abrir mais uma via voltada à realização de direitos, rumo à concretização da atribuição prevista expressamente no artigo 129, inciso 5 da Constituição Federal, segundo o qual cabe ao Ministério Público a função de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, com o reforço de que o artigo 232 da Constituição Federal prevê a obrigatória intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo. Mas não apenas isso, pois a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis traz ao Ministério Público a enorme missão de defesa de toda a enorme variedade de povos e comunidades tradicionais. Missão essa expressamente prevista em nossa lei orgânica, no artigo 6º, inciso 6, a linha C da Lei Complementar 75 de 1993. O Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, portanto, dá um importante passo para a plena observância tanto da já citada Resolução 454 de 2022, quanto também da já citada Resolução 599 de 2024, trazendo o desafio daquilo que é a tônica dessas duas resoluções do CNJ, que é o diálogo intercultural. Como disse, o maior dos escritores mineiros, em minha opinião, já citado aqui hoje por nosso presidente Durval Ângelo, e, na minha opinião, o maior escritor brasileiro, em sua publicação Ave Palavra, Minas são muitas.
E é essa multiplicidade presente no desafio que se abre diante do Comitê dos Povos, que reflete a plurietnicidade e a multiculturalidade do nosso país, e que pode ser exemplificada na ampla representação de povos e comunidades tradicionais na Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do nosso Estado. Concluindo, presidente Valisney Oliveira, povos indígenas, comunidades quilombolas, povos ciganos, querida Nalva, geraizeiros, veredeiros, comunidades apanhadoras de flores sempre vivas, que abro mais um parênteses para dizer, comunidades apanhadoras de flores sempre vivas que vivem na região do Parque Nacional das Sempre Vivas e que ganharam o primeiro reconhecimento da FAO, braço da ONU para a alimentação adequada, por seus sistemas tradicionais de importância mundial. E é interessante que, com a implantação do Parque Nacional, essas comunidades se viram por um longo período impedidas de exercer suas atividades tradicionais. Quando os biólogos perceberam que começaram a diminuir as flores sempre vivas. Por quê? Porque existe um capim nativo que crescia em cima dessas flores e que iam abafando, impedindo que elas rebrotassem. E a partir disso, começou-se a estudar esse sistema tradicional de importância mundial que foi reconhecido pela FAO, porque durante um período do ano, o gado criado na solta, dentro de um sistema de transhumância sobe a serra, come o capim nativo e aquelas flores rebrotam. Mas como eu seguia, comunidades apanhadoras de flores sempre vivas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, pescadores artesanais, vazanteiros, faiscadores aqui presentes, artesãos do barro e tecelãs, extrativistas, vacarianos, catingueiros, entre tantos outros que dão esse pálido reflexo da nossa singular fortuna cultural, todos eles, eu tenho certeza, agradecem ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região pela iniciativa de Vossa Excelência. Agora, com a palavra, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, desembargadora Denise Alves Horta. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, conselheiro Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nosso anfitrião. Cumprimento Sua Excelência, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador Valisney Oliveira. Cumprimento Sua Excelência, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Cumprimento Sua Excelência, o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Cardoso Magalhães. Cumprimento Sua Excelência, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Cristiano Alberto. Cumprimento Sua Excelência, Procurador Regional da República da 6ª Região, Patrick Salgado Martins. Cumprimento Sua Excelência, Promotor de Justiça Paulo César Vicente de Lima. Cumprimento Sua Excelência, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho,
Arlélio de Carvalho Lage, cumprimento Sua Excelência a Defensora Pública Geral de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, e cumprimento a presidente do Conselho de Caciques da região metropolitana de Belo Horizonte, Cacica Angarró, na pessoa de quem cumprimento todos os representantes dos povos originários e comunidades tradicionais e demais pessoas aqui presentes. Bem, eu gostaria de cumprimentar especialmente, com muita satisfação, o presidente do TRF 6, desembargador Valles Ney, por essa relevante iniciativa e agradecer sobremaneira a honra que proporcionou ao TRT de Minas pelo convite de integrarmos este comitê. A solenidade de hoje marca a assinatura do ato da instalação do Comitê Interinstitucional sobre Povos Tradicionais de Minas Gerais, Comitê Jus Povos, firmado entre o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal em Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União em Minas Gerais e a Defensoria Pública Estadual de Minas Gerais. Trata-se de um momento significativo que consolida a parceria interinstitucional que, com alicerce na responsabilidade social, visa ao desenvolvimento e à execução de projetos comuns voltados para os direitos das comunidades tradicionais. Segundo o artigo 1º, parágrafo único da portaria minuta que institui este comitê, aspas, são considerados povos tradicionais os grupos definidos em legislação como indígenas, quilombolas, geraceiros, apanhadores de sempre-vivas, ciganos, dentre outros, que se definam como pertencentes a coletividade culturalmente diferenciadas e reconhecidas por sua tradição, identidade própria e vínculos com territórios específicos. Fecho aspas. O comitê destina-se, dentre outros objetivos, a impulsionar a conscientização sobre questões sociais prementes e a instigar mudanças significativas na sociedade em relação aos direitos dos povos tradicionais, de modo a permitir uma compreensão mais profunda das suas lutas e desafios em busca da justiça social. Nesse viés, a tradição, principalmente por meio da oralidade, é uma característica marcante e que deve ser respeitada. Isso porque desempenha um papel fundamental na preservação da identidade e da resistência à opressão, na medida em que oferece aos povos tradicionais uma plataforma sustentável de afirmação e reconhecimento da sua história, reforçando a sua resiliência diante das adversidades. Diante das adversidades dos direitos trabalhistas básicos, que nem sempre são reconhecidos ou respeitados. Muitos são submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão,
como aqui bem mencionou o doutor Arlélio, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, especialmente em áreas rurais e florestais. Frequentemente trabalham em condições precárias, sem proteção adequada, sem equipamentos de segurança, inegáveis as condições de exploração e abuso a que são submetidos. Nesse cenário, justifica-se a implementação de políticas públicas, como o comitê ora instalado para proteger os direitos sociais dos povos tradicionais, aí incluídos a fiscalização e monitoramento das condições de trabalho. É importante ainda promover a conscientização sobre esses direitos, tanto entre os próprios povos tradicionais, quanto entre os empregadores e a sociedade em geral. Na oportunidade, exorto a todos e a todas para unirem forças e promoverem a justiça e a igualdade para os povos tradicionais do Estado de Minas Gerais. E esses povos tradicionais aqui representados, e podemos assim dizer que os representam o índio que é cantado, já foi e continua sendo cantado por Caetano Veloso na sua música Um Índio, esse ser humano primeiro, original, o ser humano óbvio, que todos nós gostaríamos de ter em nós a pureza desse ser humano que representa o verdadeiro ser humano e que, conforme na letra e música de Caetano Veloso, virá um dia resplandecente de luzes para ser o farol da nossa sociedade, de uma nova civilização. Muito obrigada. Agora com a palavra, o Defensor Público Geral Federal, Leonardo Cardoso Magalhães. Boa tarde a todas e a todos. Para mim sempre é uma grande satisfação estar aqui na casa presidida pelo amigo e companheiro de luta pelos direitos humanos, não só em Minas, mas no nosso país, conselheiro Durval Ângelo. Também gostaria de parabenizar e saudar o nosso presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador Valisney, em nome de quem cumprimento as demais autoridades. Fico muito feliz de poder voltar ao Estado de Minas Gerais. E no Estado de Minas Gerais temos um comitê que reúne as instituições do sistema de justiça do âmbito federal e do âmbito estadual. E eu vejo isso, presidente desembargador Valisney, como uma iniciativa importante para reunir as instituições, para que a resposta do Estado brasileiro, por meio do sistema de justiça, seja a mais integral e a mais completa possível, para atender às diversas demandas que nos são apresentadas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, até mesmo à magistratura, e que acabam também tendo um reflexo no que se refere ao controle de contas públicas. Vejo aí, dentro dos objetivos e das finalidades do comitê, para além de promover o direito das comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, buscar a conciliação e a mediação. E isso, no meu mandato como defensor-geral da União, tem sido uma constante. Avançarmos para conciliações, para mediações, para a desjudicialização de conflitos, e isso começa exatamente com comitês, com esse diálogo interinstitucional importante.
Lembro que o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, por meio também da Presidência da República, está imbuído de promover os direitos das populações tradicionais. E estive no ano passado, fiquei muito feliz, de um acordo que celebramos em Alcântara para reconhecer o direito do território das comunidades de Alcântara, um problema histórico que o Brasil resolveu, o governo brasileiro, com a vontade política e as instituições também do sistema de justiça se uniram à Advocacia Geral da União, à Defensoria Pública da União e os demais ministérios do governo do presidente Lula, se reuniram para entregar direitos para quem tem direito. E era um processo que se arrasta e se arrastava há muitos anos, tanto no âmbito da Justiça Federal como estadual, inclusive processo esse que estava pendente de um juízo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi através desse contato, desse acercamento e da vontade do presidente da República que podemos e que celebrar essa vitória, que é o reconhecimento e a titulação dos povos, das comunidades, dos povos quilombolas de Alcântara. E, para além disso, também avançamos na titulação dos diversas comunidades indígenas. E a Defensoria Pública da União ela recebe diversas demandas, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, com o objetivo de garantir o direito dos povos originários ao seu próprio território, né, de preservar, de garantir direitos básicos, até mesmo direito à água, preservar a sua posse, a sua propriedade, reconhecimento do seu território. Então, fico muito feliz em poder, aqui em nome da Defensoria Pública da União, participar, a instituição participar deste Comitê Interinstitucional, que tenho a certeza que vai avançar muito na defesa e na implementação concreta dos direitos das comunidades e povos tradicionais do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Informamos que o procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 6ª Região, Patrick Salgado Martins, teve que se ausentar. Para ocupar o seu lugar, convidamos o Procurador da República, Edmundo Antônio Dias. E agora, com a palavra, o terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Boa tarde a todos e todos. Eu reitero os cumprimentos às autoridades já nominadas e, sobretudo, aos representantes aqui dos povos tradicionais. Senhoras e senhores, eu devo reiterar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está plenamente engajado em todas ou diversas ações de cidadania, dentre elas as que envolvem os povos tradicionais ou povos originários. E eu devo destacar que eu vejo aqui neste evento o simbolismo muito forte de duas tendências do Estado pós-moderno, inclusive aqui no Brasil, nesse século XXI. Primeiramente, que já se foi o tempo da teoria de Montesquieu, da separação dos poderes, em que o legislativo somente legisla, o executivo governa e o judiciário julga. Nós hoje temos consciência de que todos somos o Estado, com E maiúsculo, e o Estado é o responsável por satisfazer os interesses de toda a coletividade, onde sobressai a dignidade da pessoa humana, e aí também incluídos os direitos sociais e os direitos dessas minorias, dessas comunidades tradicionais. Então, é muito importante que nós não estejamos aqui investidos das nossas funções primordiais,
o Legislativo fazendo leis, o Executivo governando, o Judiciário julgando, o Tribunal de Contas examinando e julgando contas, né? O Ministério Público exercendo a defesa da Constituição, da ordem jurídica, etc., do Estado de Direito, a Defensoria Pública atendendo as pessoas hipossuficientes. Nós estamos aqui num evento como este, irmanados em ações amplas de cidadania. E uma segunda característica é que, mais diretamente ligada à magistratura, é que essa aproximação com as minorias, no nosso caso aqui com os povos originários, elas têm também uma dimensão de solucionar conflitos. E há muitos conflitos nas regiões onde se instalam esses povos. Conflitos, na maior parte, provocados por terceiros. São invasões indevidas daquelas áreas, né? São explorações de comerciantes mal intencionados, quando essas pessoas carentes vão ali fazer as suas compras de supermercado com o cartãozinho. E são os conflitos ali entre eles mesmos. E na solução disso, já bem disse aqui o nosso defensor-geral da União, nós temos que nos valer dessa nova cultura, de uma justiça litigiosa para uma justiça consensual. E o interessante disso tudo, para encerrar, é que essas soluções consensuais, inclusive a justiça restaurativa, historicamente, antropologicamente, elas têm suas origens nos povos originários de todos os países, inclusive em outros continentes, Canadá, Estados Unidos, etc. Porque esses povos originários é que sabiam fazer esse tipo de julgamento, entre aspas, né, em círculos de restauração da paz. Essa é a lição que eles nos trazem ao longo de milênios. E nós estamos aprendendo com a história, com a antropologia, a superar esse falido sistema de justiça judicializada que decide quem ganha, quem perde, que bate o martelo, para uma justiça que conduz o diálogo, uma justiça que restaura, soluciona o conflito, mas, além disso tudo, restaura relações. Então, é isso que esse comitê irá desenvolver. E eu concordo com o nosso presidente anfitrião, Durval Ângelo. A primeira e ingente tarefa que temos é buscar uma emergencial solução para a questão dos povos machacaris. Muito obrigado, parabéns a todos aqui presentes. Convidamos agora o presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Valisney Oliveira. Senhoras e senhores, quero saudar esta dileta, seleta e considerada mesa de trabalhos, na pessoa do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Durval Ângelo, o dono da casa. E aqui agradecer a presença de todos os senhores, e na pessoa aqui da presidente do Conselho de Caciques da região metropolitana, a cacica Angoró. Eu quero saudar todos aqui, agradecer a presença dos servidores da Justiça Federal, do TCE, das autoridades aqui presentes, fazer um registro especial aqui ao desembargador André Prado, que é o nosso presidente da Comissão de Soluções Fundiárias, e já vou adiantando aqui, foi relator de um processo importantíssimo ligado aos povos tradicionais, que a ação do Ministério Público Federal, que foi da reparação de danos, foi desse ano de 2025, uma da terra 7 salões, grandes salões dos Cremax. Meus parabéns aí a essa decisão, desembargador André.
E estamos hoje, então, com alegria, juntos aqui para a inauguração deste Comitê Interinstitucional sobre Povos Tradicionais de Minas Gerais, o Comitê Jus Povos. Como foi dito nos discursos anteriores, é uma ampla frente formada inicialmente por 10 órgãos atuantes no Estado de Minas Gerais, o TRF6, o TJ, o TRT, o TRE, TSM, PF, MPT, MPN, GDPU e DPMG. E aqui, quanto ao DPU, eu agradeço também a vinda do nosso defensor público geral, Leonardo Cardoso Magalhães, que veio de Brasília especialmente para este evento. Muito obrigado, defensor público geral federal, doutor Leonardo. Quero saudar, então, os dirigentes e as dirigentes desses órgãos e agradecer o apoio pela pronta adesão a essa iniciativa, que se enquadra perfeitamente na Resolução 350 do CNJ. E quero acrescentar aqui que esta é uma composição inicial, mas esperamos em breve que se somem ao comitê outras instituições importantes, como a Ordem dos Advogados, a Advocacia Pública Federal e estadual, os órgãos de administração pública, universidades públicas e legislativo. É só o começo, os 10 primeiros membros deste comitê anunciado hoje. O objetivo, então, deste comitê, Jus Povos, é a criação de um canal de articulação e de fortalecimento de políticas judiciárias de reconhecimento e proteção e efetivação de direitos aos povos tradicionais, tanto por meio de visitas, ações conjuntas, fóruns de discussão e outras atividades que observem a preservação de suas culturas, que possam facilitar o acesso à justiça e priorizar o julgamento dos processos relacionados com os povos tradicionais, até mesmo para cumprir a meta 7 do CNJ, dessa prioridade aos povos tradicionais. O comitê se pautará pelos princípios, como foi dito no início pelo mestre de cerimônia, da dignidade humana aos povos tradicionais, o respeito à cultura, à memória, à diversidade e saberes desses povos, por meio da escuta ativa e diálogo. Ouvir esses povos é verdadeiramente ouvir Minas Gerais. E aqui eu devo repetir, porque eu acho que é muito dito, mas é muito interessante essa passagem de Guimarães Rosa, dito aqui pelo nosso procurador Edmundo, que Minas são muitas e que são muitos rostos, muitas cores, muitos sons. Temos, como aqui, da mesma linha do procurador Edmundo, as terras dos quilombolas, temos os variados grupos indígenas, os geraizeiros que atravessam as encostas e campos do Cerrado, nas Gerais, os apanhadores de flores, bem citado aqui, os catingueiros da Serra Geral, os povos das veredas, os chamados veredeiros, os ciganos, que aqui estão bem representados na data de hoje. Isso para falar apenas de alguns dos povos tradicionais mineiros. São pessoas que conhecem e respeitam os ciclos da natureza, sendo a sua sabedoria fundamental para a sustentabilidade e para a preservação do meio ambiente. A escuta e o diálogo mudaram também a face do nosso poder judiciário e hoje são instrumentos essenciais de conciliação, como disse aqui o defensor geral, público geral federal, Leonardo, a mediação, a justiça restaurativa e os demais meios de solução de conflitos. Mas para escutarmos e dialogarmos, precisamos ter abertura para reconhecer e respeitar essa diversidade. Uma das mais belas lições do direito, lembro dos meus tempos da faculdade, bem entoada por Rui Barbosa, é a de que a verdadeira igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, a fim de se promover justiça. E este comitê nasce com o propósito de dar voz à diversidade, para bem conduzir políticas judiciais que resultem na proteção dessas comunidades tradicionais. Precisamos conhecer mais e mais as múltiplas faces deste grande estado de Minas. Agradeço às instituições parceiras, às autoridades aqui nominadas e aos representantes de alguns dos povos tradicionais aqui presentes e a todos os presentes. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, assistiremos agora a uma apresentação dos indígenas Pataxó da aldeia Caturama. Agradecemos a participação dos indígenas Pataxó da aldeia Caturama. E agora assistiremos a uma apresentação dos quilombolas do Quilombo Manzo.
agradecemos a apresentação dos quilombolas do Quilombo Manzo. Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos e todas e convidamos para que se dirijam ao foyer, onde será servido um coquetel. Muito obrigado a todos e todas. Tenham uma boa tarde.